Gente, bom dia. Hoje é quinta-feira, se eu não me engano, dia 11 de abril. E a única informação que eu tenho para o dia de hoje é a cor do dia. As outras informações eu não consegui captar. A cor do dia hoje, segundo o radialista, é azul celeste. Sabe por quê, pessoal, que eu fiquei um pouco distraidão hoje? Por causa de uma notícia importante que ele passou, que me chamou muita atenção, muita atenção. Ontem, dia 10, foi confirmado o primeiro caso de Zika contraída no estado do Paraná. Tá? O estado do Paraná já teve sim casos de Zika, né? Mas como eles informaram, em que conseguiram comprovar a correlação da transmissão ocorrida em outro estado. A pessoa viajou para o Nordeste, ou viajou para o Centro-Oeste, ou viajou para o Norte do país, mas nesse caso é a confirmação de que a presença do foco, né, de contaminação fez com que a pessoa contraísse o tal do Zika vírus. Qual é a gravidade disso, pessoal? Que geralmente, quando a gente ouve falar em Zika vírus, em dengue e em chikungunya, a gente tem uma fantasia de que essas doenças ocorrem nas áreas menos abastadas, nas regiões mais vulneráveis. E isso é uma mentira. Isso é uma mentira. Tá? A contaminação está diretamente relacionada à presença de focos. Por mais rica, por mais abastada que seja uma casa, uma edificação, uma região, um território, se naquela construção, naquela região, naquele território, existem elementos que permitam o desenvolvimento dos focos, o risco é grande, né? Então, aqueles pequenos cuidados que as pessoas orientam, né? Prestar atenção na presença de garrafas dentro da nossa casa, se as garrafas estão viradinhas de cabeça para baixo ou se existe a possibilidade de você eliminar, a presença de pneus, cuidar com as calhas, fazer a limpeza das calhas, prestar atenção se onde as tuas calhas estão instaladas não existe risco, por exemplo, do entupimento por meio de folhas que voam, principalmente nesse período de outono. E olha que coisa curiosa, para você que mora em outras regiões do Brasil, pode ser que você não entenda muito bem o que eu estou dizendo, mas por enquanto, provavelmente nos próximos anos não seja assim. Aqui no Paraná a gente tem estações mais ou menos bem definidas. De um dia para o outro, você já sente um ar frio, você já sente um ar fresco, né? E nos últimos dias a gente tem percebido realmente que depois que o outono chegou, realmente a temperatura caiu lá no chão. E mesmo assim, não foi suficiente para eliminar os focos. Existe uma lenda, uma teoria, uma hipótese que as pessoas têm aqui nos estados do sul, que é assim: algumas pessoas torcem por um inverno bem rigoroso para que você elimine, por exemplo, os focos de pernilongo, para que você no verão tenha pouquíssimos pernilongos, pouquíssimos mosquitinhos, pouquíssimos, como é que a gente pode dizer, menos aranha. Essa é uma ideia, uma fantasia, mas infelizmente as pessoas esquecem que os ovos e as larvas podem persistir por bastante tempo ainda, né? Então aí, quem sou eu, né? Mas queria deixar essa dica aí para a gente pensar um pouquinho, né? Será que existe um foco? E veja, o risco da Zika, né? Ela parece que evolui de uma forma bastante benigna na maioria dos casos, mas existem casos em que ela não evolui positivamente, pode evoluir para a morte, né? É uma coisa ruim. Gestantes, até uma recomendação forte para que as gestantes pratiquem o sexo seguro nesse período, se existem focos de Zika na sua região, porque
Os impactos na gestação da Zika especificamente são bastante grandes. Então, não sei, pessoal, sabe? O que me chamou a atenção nessa história toda é assim, a gente está entrando no inverno, e agora, no início do inverno, a preocupação com essas doenças tropicais, com essas doenças supostamente de calor, estão crescendo, tá? Vale a pena prestar atenção, né? Dá uma olhadinha aí na tua casa. Eu sei que tem muito milionário que me assiste, mas eu fico pensando, né? Será que estão com as calhas bem limpinhas? Será que cuidam, por exemplo, com a deposição de folhas? Será que cuidam, por exemplo, com a presença de poças, de outros elementos que possam conter água ali, né? Eu acho que é bastante importante a gente pensar. E não para por aí, né? A gente precisa ter essas preocupações relacionadas à nossa saúde durante todo o ano. Principalmente quando você veja, isso começou em outras regiões do Brasil. Hoje em dia já não existem mais regiões seguras. Especificamente aqui no estado do Paraná, são 78 municípios em estado de alerta. E parece que as pessoas, por alguma razão, não sei se movidas por essa onda de conservadorismo ou outras coisas, eu não sei, cada um tem as suas hipóteses. Um dia eu conto para vocês quais são as minhas. Mas eu vou contar uma coisa para vocês que é terrível. Especificamente aqui no estado em que eu resido. A preocupação dos pais com as vacinas dos filhos. A divulgação dessas informações terríveis de, eventualmente, como é que as pessoas dizem, teorias da... Eu adoro uma teoria da conspiração, sou super fã, gosto de me envolver, gosto de conhecer, gosto de perguntar sobre isso, mas não sobre a questão da vacina. Olha a questão do sarampo, né? A questão do sarampo em regiões do Brasil, das mais diversas, voltando com, não força total, mas voltando um país que já havia erradicado a doença. Os pais têm abandonado as vacinas dos filhos, chegando a ponto de existir uma lei que tem sido discutida, a sua constitucionalidade aqui no Paraná, que exige que os pais apresentem a carteirinha de vacinação dos filhos para que possam matriculá-los na escola. Antigamente você poderia optar, mas as pessoas costumavam vacinar os seus filhos. Gente do céu, eu não sei o que você pensa em relação à vacina, eu não sei o que você pensa em relação a teorias de conspiração, mas de verdade mesmo, vale a pena vacinar, os riscos são muito menores, né? E eu queria perguntar qual é a tua opinião, né? Você tem cuidado da tua casa? Você tem dado atenção a essas pequenas coisinhas relacionadas à tal da dengue? Você tem tirado o foco? Você tem cuidado com mato? Você tem cuidado, por exemplo, com material de construção depositado? Aquelas sobrinhas de tijolo, né? Aquele vaso sanitário que foi substituído e acaba ficando no fundo do lote? Você tem levado os teus filhos para vacinar? Cara do céu! Tem muita coisa acontecendo e a galera não está se ligando. Um bom dia aí para você.